Oi, abençoados! O nosso tema hoje é as opressões da religião. Muito complicado, né? E o nosso versículo inicial está em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha só o que esse sábio apóstolo falou naquela época para aquele povo, né? Ele estava falando lá em Coríntios, para os Coríntios, capítulo 5, versículo 17, é o nosso versículo inicial, um versículo básico, né? É um clássico, todos conhecem, diz assim: pelo que, se alguém está em Cristo, desculpa, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Qual era a preocupação desse apóstolo aqui? Qual era a preocupação dele? É que mesmo após o preço pago, o altíssimo preço pago, né, na cruz, por aquele povo que andava debaixo de uma lei bastante severa, né? Então a preocupação dele aqui era dizendo: ó, tudo se passaram, eis que tudo se fez novo. Se você está em Cristo, o que é estar em Cristo? O que que o apóstolo queria dizer naquela época para aquele povo? Se você aceita isso no seu interior, se você tem convicção disso, você é uma nova criatura, tudo velho se passou, eis que tudo se fez novo. Então a preocupação de Paulo aqui era que aquele povo não andasse mais naquela opressão, naquela entre aspas, escravidão, né? Paulo gostaria e queria que aquele povo percebesse o quanto eles eram livres, ao ponto de dizer: tudo se fez novo. Vou repetir: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É muito forte, né? E é por isso que o tema de hoje é as opressões da religião. O que acontece nos dias de hoje? Esses dias eu vi uma reportagem nas redes sociais onde o tema é esposas de pastores oprimidas dentro das suas próprias casas. É muito triste isso, né, abençoado? Sabe por quê, queridos? Porque o que eles fazem hoje? O que a religião, de forma geral, fazem hoje? Eles continuam trazendo a velha dispensação, a velha lei, o antigo pacto para os dias de hoje. Esse título que eu vi, essa matéria, desculpa, nas redes sociais, onde o título era Esposas de Pastores Oprimidas Dentro das Suas Próprias Casas, é porque esse pessoal, eles são, na maioria das vezes, com boas intenções, são pastores, entre aspas, né? Pastores, entre aspas, né? Eles aprenderam assim, os seus líderes, né? Essas pessoas, esses homens colocam isso na cabeça dos seus pastores, né, de bairros, e eles levam isso para dentro de casa. O antigo pacto, abençoado, era muito complicado de se seguir. Os 513 preceitos da lei mosaica, né, que era do próprio Deus, né, era muito difícil, nenhum humano conseguia seguir todos os 513 mandamentos da lei. Era impossível. Naquela época, infelizmente, a mulher ela era vista com, sabe, como uma simples pessoa. Ela não tinha nenhum tipo de respeito para com aquela sociedade. Para você ter uma ideia, a mulher, entre aspas, tá, pessoal? Prostituta naquela época, da lei, ela era apedrejada. Filhos rebeldes eram amarrados num poste, né? Então, na realidade, era muito complicado viver naquela época. E o que Cristo, o que Jesus de Nazaré fez, foi exatamente conforme fala Gálatas capítulo 4, capítulo 5, versículo 4 e 5, que ele veio resgatar os que se encontravam debaixo da lei. Então, por isso surgiu esse meu tema, as opressões da
religião. Então, abençoado, você é livre. Você não deve sujeitar mais nenhum tipo de ideologia de religião, de igreja, entre aspas, né? Porque a igreja após a cruz são seres humanos. A nova Jerusalém, que a religião acha que ainda será uma terra prometida futuramente, né? É o escolhido, é o eleito de Deus. É o povo eleito. Essa é a nova Jerusalém. Então você é livre, abençoado. Não deixa as pessoas com seus viés religiosos comandar a sua casa, a sua filha, o seu filho, a sua vida, a sua esposa, o seu marido. Infelizmente, eles continuam trazendo o velho pacto de volta. A ponto do apóstolo chegar nos Coríntios e falar isso. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É tudo novo, abençoado. Nós, quando precisamos, quando necessitamos de uma religião, de um pseudo-pastor ou um pseudo-líder religioso dizer para mim o que é certo e o que é errado, aparentemente parece que você é uma pessoa livre, mas não é. Porque as pessoas estão impondo, estão agindo com imposições para com você, para com a sua vida e a sua família. Então você não é livre. A graça de Deus veio para libertar o povo. Quando você tem esse discernimento, quando você tem isso na sua mente, quando você não necessita mais de ideologia humana, de religião A, B, C ou D, aí sim você é uma pessoa liberta. Porque quando eu preciso, quando eu necessito de alguém, de uma religião, dizer para mim, olha, é aqui, o caminho é esse, você não pode isso, você não pode aquilo, eu não sou uma pessoa livre, abençoada. Entendeu? Nós temos que sentir, perceber que o que Deus fez, que a graça de Deus nos libertou. É difícil você viver debaixo de uma religião. Você é uma pessoa escrava. Eu vou contar uma história. Quando eu vivia dentro das chamadas igrejas, eu era uma pessoa que não conhecia nada da palavra. Nada, não conhecia nada. E certo dia, um Natal, estava meu pai, meu irmão, dois irmãos meus, desculpe, e eu sentado na área da casa do meu pai. E meu pai e meus dois irmãos estavam tomando cada um copo de cerveja. E eu tomando um copo de guaraná, porque a religião ela impunha isso na minha vida. Então eu era um cara escravo. Aí passou uma irmãzinha em frente da casa do meu pai, uma irmãzinha que congregava na mesma, entre aspas, igreja com a minha pessoa, e olhou para dentro da casa do meu pai e falou: irmão Gilmar, até você. Ou seja, o guaraná também tinha a aparência de um copo de cerveja. E a partir dali eu perdi o meu Natal, eu fiquei super preocupado. Cheguei na casa da minha esposa, da minha casa, desculpa, e falei com a minha esposa: amor, tô perdido. A irmã tal, é óbvio que eu não vou falar o nome dela, ela me viu na casa do meu pai tomando um copo de guaraná e eles tomando cerveja. Então ela pensou que eu também estava bebendo cerveja. E agora o que eu faço? Aí eu te pergunto, abençoado e abençoada, isso é ser livre? Claro que não. Eu era uma pessoa escrava daquela ideologia, da ideologia, melhor dizendo, daquela igreja. Entendeu, abençoado? Hoje eu sou uma pessoa livre. Após a graça de Deus ter aberto o meu entendimento, iluminado os meus olhos, eu percebi o quão eu era escravo desse sistema religioso. Entendeu, abençoado? Então, quando nós precisamos, volto a ressaltar, de uma instituição, de um pseudo-pastor, um pseudo-líder religioso para conduzir as nossas vidas, nós não somos livres, amado. Nós estamos passivos de seguir as normas daquela instituição, entendeu, querido? Então, abençoado, não deixa. Você é livre, você é mais do que vencedor, você tudo pode. Deus
nos deu o entendimento da graça. Entendeu, querido? Eu vou partir para... Eu vou ler aqui algumas passagens do livro histórico de João, né? Para você ver como que aquele povo naquela época dividiam-se povos, né? Samaritano de judeus, não podiam se falar, porque a lei ela estava a todo vapor, ela estava em vigor e as pessoas não tinham liberdade. Olha o que estava falando aqui no livro de João. Deixa eu só procurar aqui rapidinho, abençoado. João, capítulo 4, versículo 6. Diz assim, só para corroborar com o que eu estou falando com vocês, abençoado. Diz assim, achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço. Era cerca da hora sexta. 7. Veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. 9. Disse-lhe então a mulher, olha que coisa, a mulher samaritana, né? Como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Olha para você ver. Ela ficou temerosa, ela ficou de boca aberta, ela ficou estática, né? Quando ouviu um judeu lhe pedir água. Ela falou, isso não é normal. Você percebe que tinha as suas regras, que tinha a regra daquela época, né? Então as pessoas estavam debaixo de um mandamento, debaixo de ordenanças, debaixo de uma lei. Então, continuando aqui no versículo 10, respondeu-lhe Jesus, se tivesses conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te haveria dado água viva. Apesar de ser uma pessoa com boa intenção, aquela mulher samaritana, ela estava temerosa. Ela não sabia quem estava lhe pedindo água. Entendeu, abençoado? Olha para você ver como que as pessoas sujeitam-se à religião, às regras, às normas, e com isso ficam, né, levam uma vida, não conseguem reinar em vida, porque está submissa à religião, e aí, infelizmente, não reina, amado. Vive aprisionado, vive triste, vive com a carga pesada nas costas. Volto a ressaltar, querido. Toma posse. Você é uma pessoa livre. Você e sua família são livres. Jesus nos libertou. Gosto sempre de frisar o que falou em Gálatas capítulo 5, versículo 1. O apóstolo Paulo falou, Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, falando para aquele povo. Paulo falou isso de bobeira? Não. Paulo percebeu, sempre percebia que o povo ainda continuava refém. E ele falou, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E aí ele continuou, permanecei firmes, abençoados, e não vos dobreis novamente a jugo de escravidão. Entendeu, abençoado? Então, abençoado, não deixa as pessoas comandar a sua vida. Seja livres, porque você é livre. Porque o Deus que pagou o preço não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Entendeu, abençoado? Para terminar esse vídeo, para não ficar muito longo, sem mais delongas, né? Vamos aqui ler alguns versículos do capítulo 2 de Colossenses. Diz assim, Colossenses capítulo 2, versículo 1, a partir do 1, tá? Diz assim, pois quero que saibais, aqui já Paulo falando aos Colossenses, tá? Esse apóstolo foi um cara assim abençoadíssimo, um homem que teve a revelação da graça, né? E ele andava preocupado com esse povo, com os Gálatas, com os Laodicenses, com os Colossenses, enfim, com os Coríntios, com os Éfesos, né? Lá nos Efésios, né? Então Paulo começou a dizer, pois quero que saibais quão grande luta tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram a minha pessoa. 2.
para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério do Deus Cristo. 4. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, Paulo falando. Você chega hoje numa religião, abençoado, você até chora. Palavras persuasivas, né? Tem aparência de verdade, mas é pura mentira, abençoado. Aquilo é para segurar, aquilo é para segurar você, para que você volte no dia seguinte, para que você dê continuidade na campanha deles. Que dá dinheiro, queridos. Essa é a mais pura verdade. Eu estou falando isso com conhecimento de causa. Eu passei por todas elas. Eu sempre saía no final do chamado culto com muitas interrogações. Não estava normal. Começava uma campanha, antes de terminar aquela campanha já começava outra. A minha casa, o porta-luvas do meu carro já andava lotado de envelopes. Às vezes você chegava no domingo para terminar aquela, entre aspas, campanha, já tinha outro pseudo-pastor, porque o outro tinha sido removido. E aí ele já continuava mais uma campanha, e aquilo não acabava, aquilo era uma bola de neve, você não tinha paz. Entendeu, abençoado? Não estou aqui falando nada, não estou aqui metendo pau na religião A, B ou C, não, eu estou falando a verdade, eu estou lendo a Bíblia. Entendeu, queridos? Então vamos para agora vamos pular para capítulo 2, versículo 16. Diz assim: ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Ele percebeu que as pessoas tinham aqueles rituais, no sábado não podia tocar em nada, e hoje não está diferente. Você percebe que tem uma instituição aí, até os dias de hoje, que eles não trabalham no sábado. Parece que eles são contra a palavra de Deus. Olha o que o apóstolo está dizendo. Ninguém, pois, vos julgue. Ninguém é ninguém, abençoado. Pode te julgar pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Aí ele dá continuidade no 17, ele fala assim: que são sombras das coisas vindouras. O que é sombra? A sombra não é a realidade, abençoado. Se eu for falar com você, abençoado, ao meio-dia vai estar lá a sua sombra. Eu vou falar com você, não com a sua sombra. A sombra é uma inverdade. É algo inexistente. Que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. 18. Ninguém atue como árbitro contra vós, afetando humildade ao culto aos anjos, firmando-se em coisas que tenha visto, inchado vãmente pelo seu entendimento carnal, pura carne, querido. Vamos fazer o culto de libertação, toca aqui no altar que é ungido, toca aqui na mão do pastor, você vai ficar curado. Coisa carnais, amado. Puro entendimento carnal. Agora é o Espírito. O apóstolo Paulo falou: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele falou também: não sabe tu que tu és o templo do Espírito Santo? E que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então agora é o ministério do Espírito, abençoado. Você é direcionado, você é guiado, você é administrado pelo Espírito Santo de Deus. Não tem mais homens tocar a mão na tua cabeça, nada disso é coisa de carne. Entendeu, abençoado? 19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Que lindo, né? 20. Se morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças, como se vivesse no mundo? Tá vendo, querido? 21. Tais como não toques, não proves, não manuseis. 22. As quais coisas todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Entendeu, querido? Abençoados, é isso. Seja livre,
Aliás, você é livre, somos livres. Jesus pagou o preço. A graça foi concedida para nós. Nós tivemos o entendimento da graça. Então você é livre, abençoado. Somos livres. Não precisamos de homens para dizer o que temos que fazer ou não. Quando você precisa disso, é que você ainda não está livre, infelizmente. Mas hoje temos o entendimento da graça e sabemos o que podemos e o que não podemos. Entendeu, abençoado? Abençoados, se inscreva no canal, não custa nada. Ativa todos os sininhos, dê um like. E o sininho ativado é para quando fizermos novos vídeos, aí o YouTube avisa vocês, tá bom? Forte abraço do amigo Gilmar Ferreira, de Tapecerica da Serra. Um beijo.